Um pouco sobre conexões neuronais, como se formam e como podemos mudá-las. Hoje eu vou estender um pouco mais essa conversa, falando sobre alguns aspectos. O primeiro deles, desde quando as conexões neuronais se formam? Bom, elas se formam desde o momento da concepção. O indivíduo que é concebido se transforma num feto e num bebê dentro da barriga da mãe já está recebendo estímulos mentais, cognitivos, emocionais, psicológicos e biológicos. Então ele recebe uma herança não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista emocional e psíquico. Isso é transmitido pela mãe e também através dos estímulos externos pelos quais a mãe transita e, consequentemente, aqueles que fazem parte da família. Então, com tudo isso, ele já vai desenvolvendo um repertório, embora ainda completamente inconsciente, e após o nascimento, esses estímulos aumentam muito mais. Do 0 aos 3 anos, o indivíduo vai receber muito mais informações do que provavelmente ele receberá pelo resto da vida dele. Do ponto de vista sensorial, motor, psicológico, emocional, são muitas e muitas informações, são milhares de informações com as quais o indivíduo tem que dar conta, porque ele está aprendendo literalmente tudo. E nesse aprendizado também consta os caminhos neuronais, as conexões neuronais, porque os neurônios estão sendo formados e esses caminhos estão sendo construídos. Então a educação, a criação que o indivíduo recebe conta muito para suas escolhas no futuro, porque essas escolhas são feitas a partir das conexões que foram privilegiadas na primeira infância, no começo. Então, quanto mais o indivíduo recebe uma educação positiva, libertária, focada no bom, focada na felicidade, focada no respeito, mais ele vai ter conexões neuronais que privilegiam o positivismo, o bom humor, a alegria, a possibilidade, a resiliência, ao contrário de indivíduos que recebem uma educação que é muito focada no negativo, no não pode, no restritivo, no repressor. E aí ele cresce com essas conexões neuronais reforçadas. Então ele vai ver o mundo de uma forma repressora. Ele pode se tornar um repressor ou ele pode se colocar no papel de reprimido. Então é importante que se faça um inventário dessas conexões neuronais. Você consegue fazer isso a partir de um processo de psicoterapia, onde você, acompanhado por um profissional, você consegue acessar momentos da sua vida, você consegue rever lembranças e entender que determinados comportamentos podem sim estar ligados a um aprendizado que tem a ver com o passado. Ou seja, é possível mudar as conexões neuronais a partir de um processo de psicoterapia e também a partir de um processo de mudança de perspectiva da sua vida. Se você é uma pessoa que vê as coisas sob um ponto de vista mais pessimista, negativista, se você nem percebe, mas está sempre reclamando, está sempre achando as coisas difíceis, embora na atualidade muitas delas efetivamente sejam, mas uma coisa é a situação ser difícil, outra coisa é o quanto você enxerga de dificuldade numa situação que nem sempre tem esse nível de dificuldade que você coloca. Ou seja, quando eu falo isso, o que eu quero dizer é, existe uma possibilidade de você estar viciado em determinadas conexões neuronais. O que significa estar viciado em conexões neuronais? Significa que você precisa de situações que te levem a encharcar energeticamente estes caminhos neuronais em detrimento de outros. Então, é aquele tipo de pessoa que está sempre reclamando, que um dia que ganhar na loteria vai falar, ai meu Deus, ganhei na loteria, e agora o que eu faço? Porque ela precisa encontrar no seu dia a dia, nas suas falas, nas falas das pessoas, nas situações pelas quais ela passa, aquela tônica
que se refere aos caminhos neuronais que ela foi construindo ao longo do tempo. Então, a pessoa que sempre encontra e se relaciona com o mesmo tipo de pessoa problemática, difícil, abusadora, ou o contrário, a pessoa se coloca como abusadora, então ela sempre encontra pessoas que de alguma forma acabam atraindo esse tipo de vínculo e não tem recursos para lidar e para colocar limites nessa situação de abuso. Então, assim, é importante que você faça um monitoramento de onde você se enquadre, de onde está o seu vício, porque aí você vai passar por um processo de colocar alguma outra coisa no lugar. Que outra coisa é essa? À medida que você percebe o que você andou fazendo, à medida que você percebe o que está acontecendo com as suas conexões neuronais, você pode mudar essa rota. E você muda essa rota de várias maneiras. A primeira delas você consegue mudar a partir de um acompanhamento psicológico. De outra forma, você consegue acompanhar a partir de algumas técnicas e exercícios, como por exemplo a meditação. Técnicas de meditação, de respiração e de interiorização acalmam a mente, ajudam você a focar melhor nas decisões, te promovem insight e fazem com que você olhe com um pouquinho mais de calma para si mesmo e para aquilo que você está fazendo ou para aquilo que você já fez na sua vida. Uma outra forma é fazer as coisas de um jeito diferente do que você costuma fazer. E é aquilo que eu falei, de fazer um caminho diferente para o trabalho, tomar banho de um jeito diferente, com a luz acesa, tomar banho com a luz escura, né, com a luz apagada, enfim, fazer coisas de um jeito diferente. Uma outra forma de você lidar com isso é mudar o seu pensamento, mudar a maneira como você vê as situações. Então, se você vê as situações sob um ponto de vista negativo, ou seja, do ponto de vista do problema ou do pessimismo, coloque alguma coisa diferente no lugar. Procure enxergar algo de positivo naquilo que está acontecendo com você. Algumas situações vão parecer praticamente impossíveis, situações extremas de doença, de pobreza, de questões mais profundas do ponto de vista familiar, de relacionamentos e tal. Tudo isso faz com que a pessoa não enxergue muito bem a possibilidade de pensar positivamente, mas é mais do que um pensamento positivo, é uma intenção a respeito daquelas situações ou da vida que seja positiva. Então eu encaro a vida não como um problema, não como uma dor e não como uma coleção de dores que eu fui fazendo ao longo do tempo, mas sim como uma possibilidade, como um aprendizado. O seu olhar sobre o que acontece na sua vida muda completamente a perspectiva do que acontece. Você é o observador, portanto, você é que faz com que aquela situação aconteça de um jeito ou de outro. Mudar a perspectiva daquilo que acontece com você faz toda a diferença na hora de lidar com aquilo. E para finalizar, fique atento também a um outro assunto que eu falei sobre complementação de papéis. À medida que você vai crescendo, você vai desenvolvendo padrões de relacionamento com as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de você, como por exemplo pai e mãe. Então, se você desenvolve um tipo de relacionamento baseado na insegurança, baseado numa necessidade constante de orientação, ou baseada numa situação de muita repressão, você vai reproduzir esse tipo de contrato afetivo nas outras relações que você mantiver na sua vida, sejam elas profissionais, sejam elas amorosas, sejam elas sociais. Então, quando se fala em complementação de papéis, basicamente a necessidade, muitas vezes inconsciente, que o indivíduo tem de reproduzir padrões de relacionamento com as figuras do passado. Então, o indivíduo vai estar sempre procurando um pai, uma mãe, um orientador, alguém que possa dar a ela aquilo que ela tinha no passado
e que para ela não foi possível construir por si própria. Então ela constrói, ela puxa das pessoas com quem ela convive esse tipo de papel. E quando a outra pessoa complementa, aí sim podemos dizer que há uma relação baseada na complementação de papéis. Portanto, uma relação que não preza por quem a pessoa é e por quem o outro com quem ela se relaciona é, e sim pelas fantasias que um e outro acabam desenvolvendo, pelos personagens que um e outro acabam desempenhando na relação. Uma relação dessa forma não tem condições de durar e de ser saudável. Mas a gente fala mais sobre isso no próximo vídeo. Valeu, galera!